Você não pode estar falando sério, Rafael. Luísa bateu com a mão na mesa, fazendo os copos tremerem. As pessoas nas mesas vizinhas olharam discretamente para o casal. Luísa, tenta entender. Esta é a oportunidade que eu sempre esperei. Rafael passou a mão pelos cabelos escuros, seus olhos azuis suplicantes. 2 anos em São Paulo trabalhando com clientes internacionais. Isso vai mudar minha carreira completamente. E o que acontece com a gente, com os nossos planos? A voz de Luísa falhou, enquanto ela lutava contra as lágrimas que ameaçavam cair. O restaurante à beira-mar, que sempre fora o lugar favorito deles, agora parecia sufocante. Você pode vir comigo. Podemos recomeçar em São Paulo. E a minha residência? O programa de especialização em pediatria que acabei de conseguir aqui em Fortaleza? Luísa balançou a cabeça. Você sabe o quanto lutei por isso. Rafael suspirou profundamente, olhando para o prato quase intocado. A brisa do mar entrava pelas janelas abertas, mas não aliviava a tensão entre eles. Achei que você ficaria feliz por mim, ele murmurou. E eu achei que estávamos construindo algo juntos, rebateu Luísa. 3 anos, Rafael. 3 anos planejando nosso futuro aqui. Rafael e Luísa tinham se conhecido na faculdade. Ele, estudante de direito promissor. Ela, dedicada à medicina, com o sonho de se tornar pediatra. O apartamento modesto que dividiam há 1 ano tinha vista para o mar de Fortaleza e estava cheio de sonhos compartilhados. Se você me amasse, não me pediria para escolher. Rafael declarou, a frustração evidente em sua voz. Os olhos de Luísa se arregalaram, como se tivesse levado um tapa. Mas você já escolheu, não é mesmo? O silêncio que seguiu foi mais doloroso que qualquer palavra. Luísa pegou sua bolsa e se levantou. Luísa, espera. Você decidiu, Rafael, sua carreira em vez de nós. Ela respirou fundo, tentando manter a compostura. Acho que não há mais nada a dizer. Luísa saiu do restaurante sem olhar para trás, deixando Rafael sozinho com a conta e o peso de sua decisão. Naquela noite, o apartamento que costumava ser aconchegante parecia frio e hostil. Rafael dormiu no sofá, enquanto Luísa chorava silenciosamente no quarto. Na manhã seguinte, ele começou a arrumar suas malas. Então você vai mesmo, Luísa disse, parada na porta do quarto, observando-o dobrar suas camisas cuidadosamente. O voo sai amanhã cedo, ele respondeu sem levantar os olhos. Vou ficar na casa do meu pai hoje. Tão rápido assim? O escritório quer que eu comece na segunda-feira. Luísa assentiu, engolindo o nó na garganta. Entendo. As horas passaram em um borrão doloroso. Quando Rafael terminou de arrumar suas coisas, eles se encararam, ambos com os olhos vermelhos e expressões exaustas. Vou deixar a minha parte do aluguel por 3 meses, ele disse, colocando um envelope na mesa da cozinha. Para te dar tempo de decidir se quer ficar aqui ou procurar outro lugar. Não preciso do seu dinheiro, Luísa respondeu orgulhosa. Por favor, Luísa, pelo menos isso. Ela não respondeu. Quando a porta se fechou atrás dele, Luísa desabou no sofá, sentindo como se uma parte dela tivesse partido junto. Na manhã seguinte, uma onda de náusea a acordou. Correu para o banheiro, atribuindo o mal-estar ao estresse emocional e à noite mal dormida. Foi ao abrir o armário do banheiro que notou. Sua caixa de absorventes estava fechada, intocada. Contou os dias mentalmente e percebeu que estava atrasada. Com as mãos trêmulas, Luísa pegou o teste de gravidez que guardava desde um susto meses atrás. 5 minutos depois, encarava incrédula as 2 linhas que mudavam tudo. Não pode ser, sussurrou para si mesma. O telefone tocou, sobressaltando-a. Era Clara, sua melhor amiga. Você está bem? Soube que o Rafael está indo embora hoje. Luísa olhou novamente para o teste em sua mão. Clara, eu preciso que você venha aqui agora. 2 horas depois, Luísa e Clara estavam sentadas na sala. Você vai contar para ele? Clara perguntou, segurando a mão da amiga. Luísa olhou para o relógio. O voo de Rafael partiria em menos de 1 hora. Para quê? Para ele desistir do sonho dele por obrigação? Ou pior, para ele me dizer que não pode abrir mão da oportunidade mesmo assim? Ele tem o direito de saber, Lu. Ele fez a escolha dele ontem, Clara. Escolheu a carreira. Luísa passou a mão pela barriga ainda plana. Não vou ser um peso para ninguém.
E se ele voltar quando souber? Eu não quero que ele volte por causa de um bebê. Quero que ele volte por mim, porque não consegue viver sem mim. E isso claramente não é o caso. No aeroporto, Rafael olhava ansiosamente para a entrada, secretamente esperando que Luísa aparecesse no último momento. O celular na sua mão permanecia silencioso. Quando o último chamado para o embarque foi anunciado, ele suspirou e pegou sua mala. Do outro lado da cidade, Luísa estava na varanda do apartamento, olhando para o céu. Viu um avião decolar e se perguntou se era o de Rafael. Sua mão descansou inconscientemente sobre o ventre, enquanto lágrimas silenciosas desciam pelo seu rosto. Vamos ficar bem, murmurou para seu bebê ainda secreto. Vamos ficar bem. 5 anos depois, o despertador tocou pontualmente às 6 horas no apartamento de cobertura em São Paulo. Rafael Gomes estendeu a mão para desligá-lo, já completamente acordado. Aos 33 anos, era o mais jovem sócio do escritório Lima, Albuquerque em Associados, respeitado no meio jurídico e cobiçado por clientes internacionais. O apartamento decorado profissionalmente tinha vista para o Parque Ibirapuera, mas Rafael raramente tinha tempo de apreciar a paisagem. Enquanto preparava seu café, revisava mentalmente a agenda do dia. Reunião com clientes japoneses pela manhã, almoço com o sócio principal e audiência à tarde. Rafael, você ainda está aí? A voz sonolenta vinha do quarto. Camila, advogada do departamento tributário, apareceu usando apenas a camisa que ele havia tirado na noite anterior. Tenho reunião cedo, ele respondeu sem desviar os olhos do tablet. Tem café na cafeteira. Você sempre tem reunião cedo, ela comentou, servindo-se de café. Algum dia você deveria tentar aquela coisa chamada café da manhã relaxante. Rafael forçou um sorriso. Talvez no próximo feriado. Vou tomar banho e já saio, ela disse, beijando seu ombro antes de voltar para o quarto. Quando ouviu o chuveiro ligar, Rafael abriu a gaveta da escrivaninha e olhou para a foto guardada ali. Ele e Luísa sorrindo na praia de Iracema. Fechou a gaveta rapidamente quando Camila voltou já vestida. Vou indo, ela anunciou. Jantar na sexta? Preciso confirmar minha agenda, ele respondeu automaticamente. Camila parou na porta e o encarou por um momento. Sabe, Rafael, às vezes parece que você nunca está realmente aqui, ela disse. E não estou falando só do horário de trabalho. Antes que ele pudesse responder, ela já tinha saído. Em Fortaleza, Luísa acordava com um pequeno corpo pulando em sua cama. Mamãe, mamãe, hoje tem passeio da escola. Miguel, seu filho de 4 anos, estava elétrico. Com cachinhos castanhos e impressionantes olhos azuis, era impossível não ver Rafael no rosto do menino. Calma, meu amor. Luísa riu abraçando o filho. Ainda temos tempo. Vovó já fez panquecas. Então vamos lá antes que acabem. Ela se levantou ajeitando o pijama. Na cozinha, Dona Teresa preparava o café da manhã cantarolando. Bom dia, minha filha. O bagunceiro já te acordou, né? Como se você não tivesse mandado ele me acordar. Luísa sorriu beijando a testa da mãe. Desde que Rafael partira e descobrira a gravidez, Dona Teresa tinha sido seu maior apoio. Quando Miguel nasceu, a avó se ofereceu para se mudar para o apartamento de Luísa, permitindo que a filha concluísse a residência médica. Mamãe, posso levar meu dinossauro para o passeio? Miguel perguntou com a boca cheia de panqueca. Não fale de boca cheia, filho. E melhor não levar, pode perder. O celular de Luísa tocou, era Clara. Oi, amiga, só confirmando. Hoje é seu plantão até às 4, certo? Preciso que você dê uma olhada num paciente meu. Isso mesmo. Depois busco o Miguel na escola e vamos para casa. E o jantar com o Diego ainda de pé? Luísa hesitou. Sim, ele vem aqui para casa. Após desligar, Luísa suspirou. Diego Almeida, cardiologista do mesmo hospital onde trabalhava, era gentil, atencioso e adorava Miguel. Estavam saindo há 6 meses, mas Luísa ainda mantinha certa distância emocional. Ele é um bom homem, comentou Dona Teresa, como se lesse seus pensamentos. Eu sei, mãe. E está louco por você. Também sei disso. E o Miguel gosta dele. Mãe, Luísa interrompeu. Não começa. Só estou dizendo que não faria mal você se abrir um pouco. Dona Teresa deu de ombros. Já faz 5 anos, filha. Luísa não respondeu. Terminou seu café e foi se arrumar para o trabalho.
O dia no Hospital Geral de Fortaleza foi agitado como sempre. Como pediatra especializada em doenças respiratórias, Luísa dividia seu tempo entre consultas, acompanhamento de pacientes internados e pesquisa. No final da tarde, Diego apareceu na porta do consultório dela. "Posso sequestrar você para um café?" Luísa sorriu. "Tenho mais 2 prontuários para preencher, mas depois estou livre." Na cafeteria do hospital, Diego parecia nervoso. "Luísa, estamos juntos há 6 meses." Ele começou. "Diego, deixa eu falar", ele pediu. "Eu entendo suas reservas. Sei que tem o Miguel, sua carreira, e que houve alguém importante antes de mim. Mas eu quero fazer parte da vida de vocês, de verdade." Ele tirou uma pequena caixa do bolso. "Não é um pedido de casamento, ainda, mas quero que saiba que estou sério sobre nós." Abriu a caixa revelando um delicado anel. "Diego, eu..." Luísa sentiu um nó na garganta. "Você é incrível, e qualquer mulher seria sortuda em ter você." "Mas não você", ele completou, o sorriso fraquejando. "Não é justo com você. Eu tentei de verdade, mas você ainda o ama." Não era uma pergunta. Luísa baixou os olhos. "Nem sei se é isso. Talvez seja medo de me machucar de novo, de confiar e ser abandonada." Diego fechou a caixa delicadamente. "Eu não sou ele, Luísa. Eu sei. E você merece alguém que esteja completamente presente." O silêncio entre eles foi interrompido pelo bip de Luísa. "Emergência na pediatria", ela disse, levantando-se. "Me desculpa, Diego. De verdade." "Tudo bem." Ele forçou um sorriso. "Ainda nos vemos no jantar hoje?" "Claro." Luísa assentiu, embora ambos soubessem que aquele jantar teria um tom diferente agora. Enquanto corria para o atendimento, Luísa recebeu uma ligação de Clara. "Lu, acabaram de trazer o Sr. Antônio Gomes para a emergência. Ataque cardíaco." Luísa parou no corredor sentindo o sangue gelar. "O pai do Rafael?" "Sim, estado grave. Achei que você deveria saber." Ele está sozinho?" "Por enquanto, sim. Mas, pelo que entendi, já avisaram o filho em São Paulo." Luísa respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções. "Obrigada por avisar, Clara. Preciso ir para a pediatria agora." Desligou o telefone sentindo o coração disparado. Depois de 5 anos, Rafael voltaria à Fortaleza. E ela tinha um filho dele que ele não conhecia. Em São Paulo, Rafael recebia a ligação que mudaria tudo. "Sr. Gomes, aqui é do Hospital Geral de Fortaleza. Seu pai sofreu um ataque cardíaco e está internado em estado grave." Meia hora depois, Rafael jogava algumas roupas numa mala enquanto ligava para a secretária. "Cancele todos os meus compromissos pelos próximos dias. Emergência familiar em Fortaleza." Enquanto o avião decolava, Rafael olhava pela janela pensando no pai. A relação deles nunca fora fácil, especialmente depois que sua mãe morrera. Antônio Gomes sempre priorizara o trabalho acima de tudo, algo que Rafael jurara nunca fazer, mas acabara repetindo o mesmo padrão. Ironicamente, estava voltando à cidade que deixara para trás, onde cometera o maior erro de sua vida ao escolher a carreira em vez do amor. A cidade onde Luísa provavelmente seguira em frente, talvez casada, talvez com filhos. Rafael fechou os olhos, tentando afastar esses pensamentos. Precisava se concentrar no pai agora. O passado teria que continuar onde estava, enterrado sob 5 anos de ausência e decisões que não podiam ser desfeitas. O que ele não imaginava é que o passado estava prestes a ressurgir de uma forma que mudaria sua vida para sempre. O saguão do Hospital Geral de Fortaleza estava movimentado quando Rafael chegou, ainda carregando sua mala de viagem. Seu rosto mostrava o cansaço da viagem apressada e a preocupação pelo estado do pai. "Preciso de informações sobre Antônio Gomes", ele disse à recepcionista. "Sou filho dele." "Sr. Gomes está na UTI cardíaca, 3º andar", a mulher respondeu, após consultar o sistema. "O médico responsável é o Dr. Almeida." Rafael agradeceu e dirigiu-se ao elevador. No 3º andar, foi recebido por uma enfermeira que o conduziu até a sala de espera. "O Dr. Almeida virá falar com você em breve", ela informou. "Seu pai está estável, mas ainda em estado grave." Rafael assentiu, sentando-se numa das cadeiras desconfortáveis.
Estava ali há menos de 10 minutos quando avistou uma figura familiar andando pelo corredor. Seu coração parou por um instante. Luísa, ainda mais bonita do que se lembrava, vestindo um jaleco branco, o cabelo preso num coque casual. Ela caminhava ao lado de um menino pequeno de cabelos cacheados. Antes que Rafael pudesse reagir, os dois viraram em outro corredor e desapareceram. Seria mesmo ela? Murmurou para si mesmo, levantando-se instintivamente. Senhor Gomes? Uma voz masculina o interrompeu. Sou o Dr. Diego Almeida, cardiologista responsável pelo seu pai. Rafael voltou sua atenção para o médico, tentando se concentrar no que ele dizia sobre bypass coronário e prognóstico, mas sua mente continuava voltando à imagem de Luísa com aquela criança. Após a conversa com o médico, Rafael foi autorizado a ver o pai por alguns minutos. Antônio Gomes, sempre uma figura imponente, parecia frágil conectado a tubos e monitores. Rafael sentou-se ao lado da cama, observando o pai inconsciente. Oi, pai, disse baixinho. Estou aqui. A relação deles sempre fora complicada. Após a morte da mãe de Rafael, quando ele tinha apenas 15 anos, Antônio mergulhou no trabalho, deixando o filho praticamente criar-se sozinho. A escolha de Rafael de seguir direito, em vez de administrar os negócios da família, aprofundou a distância entre eles. O senhor sempre disse que trabalho vem primeiro, Rafael comentou amargamente. Olha onde isso nos trouxe. Enquanto observava os monitores cardíacos, Rafael refletia sobre as próprias escolhas. Não havia se tornado tão diferente do pai quanto gostaria. Com licença. Uma voz feminina interrompeu seus pensamentos. Preciso verificar os monitores. Rafael virou-se e congelou. Era Luísa. Ela também parecia surpresa, embora menos do que ele. Rafael. Luísa, ele sussurrou, levantando-se abruptamente. Eu não sabia que você trabalhava aqui. Fiz residência aqui depois que terminamos. Ela respondeu, mantendo o tom profissional enquanto checava os sinais vitais de Antônio. Sou pediatra, mas vim ajudar a equipe do Dr. Almeida hoje. Rafael não conseguia desviar os olhos dela. 5 anos evitando pensar muito nela, e agora Luísa estava ali, a poucos centímetros, mais madura e ainda mais bonita. Como ele está? Rafael perguntou, referindo-se ao pai. Estável, considerando a gravidade. Diego, doutor. Almeida é um ótimo cardiologista. Um silêncio desconfortável tomou conta do quarto. Luísa terminou de anotar os dados no prontuário. Bem, preciso voltar para a pediatria, ela disse, dirigindo-se à porta. Luísa, espera, Rafael chamou. Podemos conversar? Talvez tomar um café quando seu turno acabar? Ela hesitou. Não sei se é uma boa ideia, Rafael. Por favor, 5 minutos. Luísa suspirou. Termino às 7. Tem uma cafeteria no térreo. Depois que ela saiu, Rafael sentou-se novamente, a cabeça girando. Ver Luísa de novo despertava sentimentos que ele tentara enterrar por anos. E aquele menino que estava com ela seria filho dela. A ideia causou uma pontada inesperada de ciúme. As horas seguintes passaram lentamente. Rafael alternava entre visitas curtas ao pai na UTI e longas esperas na sala ao lado. Familiares apareceram, tios e primos que ele não via há anos, oferecendo apoio e fazendo as perguntas de sempre sobre São Paulo e a carreira. Você está famoso, sobrinho, comentou tia Marlene. Até no jornal saiu que você se tornou sócio daquele escritório importante. Rafael sorriu educadamente, mas seu pensamento estava fixo no relógio, contando os minutos até reencontrar Luísa. Às 7h15, ele já estava na cafeteria do hospital, nervoso como um adolescente. Luísa chegou pontualmente, já sem o jaleco, carregando uma bolsa de couro. Só tenho alguns minutos, ela avisou, sentando-se. Preciso buscar meu filho na casa da minha mãe. Seu filho, Rafael repetiu, sentindo um aperto no peito. Sim, Miguel, ele tem 4 anos. Rafael fez um cálculo mental rápido. 4 anos. Significava que ela engravidou logo depois que ele partiu? Ou talvez durante o relacionamento deles? Não, ele teria notado. Você está casada? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Não, Luísa respondeu secamente. E você? Também não.
Rafael mexeu o café sem realmente bebê-lo. Como você tem passado, Luísa? Bem. A residência foi difícil, especialmente com um bebê, mas minha mãe me ajudou muito. Agora sou especialista em pneumologia pediátrica. Você sempre foi determinada, ele comentou com um leve sorriso. Lembro de quantas noites você virou estudando para as provas de residência. E você, como está a vida em São Paulo? Ela perguntou claramente, tentando manter a conversa em terreno neutro. Profissionalmente, tudo o que eu esperava. Me tornei o sócio mais jovem da história do escritório. Parabéns, ela disse, mas sem verdadeiro entusiasmo. E no resto? Ele deu de ombros. Apartamento bonito, vista para o parque, trabalho demais, o de sempre. Luísa olhou para o relógio. Preciso ir, Rafael. Podemos conversar de novo amanhã? Vou ficar na cidade enquanto meu pai estiver internado. Ela hesitou, mas acabou concordando com a cabeça. Talvez na hora do almoço. Quando Luísa estava prestes a se levantar, o celular tocou. Ela atendeu e, pelo tom da conversa, Rafael percebeu que era a mãe dela. Pode trazê-lo aqui para a cafeteria? Estou no hospital ainda. Sim, ele adora aquele dinossauro. Obrigada, mãe. Ela desligou e olhou para Rafael com expressão tensa. Minha mãe vai trazer Miguel aqui. Ela precisa ir a uma consulta médica. Sem problemas, Rafael disse, embora sentisse uma estranha ansiedade. 10 minutos depois, uma senhora de cabelos grisalhos entrou na cafeteria, segurando a mão de um menino pequeno. Rafael reconheceu imediatamente Dona Teresa, que pareceu surpresa ao vê-lo. Rafael, ela disse, seu tom demonstrando uma mistura de surpresa e algo mais, preocupação. Mas Rafael mal registrou a presença dela. Seus olhos estavam fixos no menino. O garotinho tinha cabelos castanhos cacheados e olhos de um azul intenso, exatamente como os seus. A estrutura do rosto, o formato do nariz, era como olhar para uma versão em miniatura de si mesmo quando criança. Miguel, diga oi para o amigo da mamãe. Luísa disse, visivelmente nervosa. Oi? O menino respondeu timidamente, agarrando um dinossauro de pelúcia. Rafael sentiu o mundo girar ao seu redor. A matemática era simples. 4 anos mais 9 meses de gestação. A data batia perfeitamente com sua partida para São Paulo. Luísa, ele disse, sua voz quase falhando. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Dona Teresa rapidamente interviu. Miguel, que tal irmos comprar um chocolate no balcão? Ela lançou um olhar significativo para a filha antes de afastar o menino. Quando ficaram sozinhos, Rafael encarou Luísa. Ele é meu filho, não é? Luísa segurou firme a borda da mesa, como se buscasse apoio. Por um momento, Rafael pensou que ela negaria, mas então ela assentiu lentamente. Sim, Miguel é seu filho. O mundo de Rafael desabou. Um filho. Ele tinha um filho de 4 anos que nem sabia que existia. Por que você não me contou? Perguntou a voz trêmula de emoção. Descobri que estava grávida no dia depois que você partiu. Luísa respondeu, finalmente deixando as lágrimas caírem. Você tinha acabado de escolher sua carreira em vez de mim, Rafael. O que eu deveria fazer? Ligar e dizer, ei, estou grávida, volta? Sim, Rafael exclamou mais alto do que pretendia, atraindo olhares. Baixou a voz. Sim, Luísa. Era exatamente o que você deveria ter feito. Para quê? Para você voltar por obrigação? Ou pior, para você dizer que sentia muito, mas que a oportunidade era única? Ela balançou a cabeça. Eu merecia mais que isso. Miguel merecia mais. Rafael olhou para onde Dona Teresa estava com o menino, seu filho, escolhendo chocolates no balcão. A semelhança era inegável. Como não tinha percebido imediatamente? Ele sabe sobre mim? Perguntou, sentindo um nó na garganta. Ele sabe que tem um pai que mora longe. Nada além disso. Rafael sentiu uma mistura de emoções que nunca experimentara antes. Choque, raiva, tristeza e um amor instantâneo e avassalador por aquele pequeno ser que era parte dele. Tenho o direito de conhecê-lo, Luísa. Ele tem direito de me conhecer. Não é tão simples, Rafael, ela disse enxugando as lágrimas. Você pode estar aqui hoje, mas sua vida é em São Paulo. Não vou deixar meu filho se apegar a alguém que vai desaparecer de novo. Eu não vou desaparecer, ele é meu filho. Rafael passou as mãos pelo rosto, tentando processar a enormidade da situação. Meu Deus, Luísa, um filho. Nós temos um filho. Dona Teresa retornou com Miguel,
que comia alegremente um chocolate. O menino olhou para Rafael com curiosidade. Você trabalha com a mamãe no hospital? Perguntou inocentemente. Rafael engoliu em seco, olhando para Luísa sem saber o que responder. Não, Miguel, Luísa respondeu. Rafael é um amigo da mamãe de muito tempo atrás. O pai dele está doente no hospital. Espero que ele melhore, o menino disse, surpreendendo Rafael com sua empatia. Quando eu fiquei doente, a mamãe cuidou de mim e eu fiquei bom. Obrigado, Rafael conseguiu dizer, lutando contra a vontade de abraçar o filho que acabara de descobrir. Precisamos ir, Luísa anunciou, pegando sua bolsa. Já passou da hora do jantar dele. Podemos conversar amanhã? Rafael perguntou desesperado para não perder contato agora. Te ligo, Luísa respondeu vagamente, apressando Miguel e Dona Teresa para fora da cafeteria. Rafael ficou para trás, sentado à mesa, sentindo como se tivesse sido atingido por um trem. Em um único dia, reencontrou o amor que havia perdido e descobriu que era pai de um menino de 4 anos. Um menino que não fazia ideia de quem ele era. A vida que cuidadosamente construíra em São Paulo, baseada em ambição e trabalho, de repente parecia vazia e sem sentido comparada ao que havia perdido e ao que ainda poderia recuperar. Você não tinha esse direito, Luísa? A voz de Rafael ecoou pelo calçadão da beira-mar, atraindo olhares dos transeuntes matinais. 4 anos! Perdi 4 anos da vida do meu filho! Haviam concordado em se encontrar na manhã seguinte para uma conversa mais detalhada, longe do hospital e de Miguel. O café, onde começaram a conversa, logo se tornou pequeno demais para a intensidade da discussão, e agora caminhavam pela orla, onde o barulho das ondas pelo menos disfarçava suas vozes alteradas. E o que você teria feito, Rafael? Luísa rebateu igualmente exaltada. Abandonado seu precioso cargo em São Paulo para voltar para Fortaleza? Ou esperava que eu fosse criar seu filho sozinha em São Paulo, enquanto você trabalhava 16 horas por dia? Você nunca me deu a chance de escolher. Decidiu por nós dois. Luísa parou de andar e o encarou, os olhos brilhando de raiva e mágoa. Você já tinha feito sua escolha naquela noite no restaurante. Escolheu sua carreira. Rafael passou as mãos pelos cabelos em frustração. Era uma escolha sobre mudar de cidade, não sobre ter um filho. São situações completamente diferentes. Mas vem do mesmo lugar, Rafael, Luísa respondeu, baixando a voz. De você colocar sua ambição acima de tudo e de todos. Ele sentiu aquelas palavras como um soco. Tentou formular uma resposta, mas apenas balançou a cabeça e voltou a caminhar. Como foi? Rafael perguntou subitamente, depois de alguns passos em silêncio. Como foi o quê? A gravidez, o parto. Tudo que eu perdi. O rosto de Luísa suavizou um pouco e ela suspirou profundamente antes de responder. Foi difícil. Nos primeiros meses, eu estava terminando o internato, vomitando entre os atendimentos. Minha mãe me convenceu a contar para a supervisora, que foi compreensiva, mas ainda precisei cumprir toda a carga horária. Eles chegaram a um banco de frente para o mar e sentaram-se. Descobri que era um menino aos 5 meses. Chorei a noite inteira depois do ultrassom. Ela continuou, olhando para as ondas. Parte de mim ainda esperava que você ligasse, que perguntasse como eu estava. Foi quando realmente aceitei que seria só eu e ele. Rafael fechou os olhos, imaginando Luísa sozinha recebendo a notícia que teria um filho. No 8º mês, tive pressão alta e precisei ficar de repouso. Clara me ajudou com as aulas e minha mãe praticamente se mudou para o apartamento. Miguel nasceu 1 semana antes do previsto. Parto normal depois de 14 horas de trabalho de parto. Meu Deus, Luísa, Rafael murmurou, a culpa pesando em seu peito. Ele pesou 3,2 quilos e já tinha uma mecha de cabelo igual à sua. Luísa sorriu com a lembrança, apesar das lágrimas que começavam a se formar. Nos primeiros meses, eu olhava para ele e via você. Era como uma punição e um presente ao mesmo tempo. Aí depois eu precisei voltar à residência. Minha mãe foi nosso anjo da guarda. Ficava com ele enquanto eu estava no hospital. Eu amamentava de madrugada e estudava enquanto ele dormia. Ela enxugou uma lágrima. Não foi fácil, mas nos viramos. Sinto muito, Rafael disse, a voz embargada.
Não por você ter escondido ele de mim, isso ainda me deixa furioso, mas por você ter passado por tudo isso sozinha. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando o mar. Ele se parece muito com você, Luísa comentou finalmente. Não só fisicamente, ele é teimoso e determinado. Quando decide fazer algo, não tem quem o convença do contrário. Rafael não conseguiu conter um sorriso. Quero conhecê-lo, Luísa. Não como amigo da mamãe, mas como pai dele. Luísa respirou fundo. Tenho medo, Rafael. Medo de você entrar na vida dele e depois partir de novo quando as coisas ficarem complicadas ou quando seu trabalho exigir. Não vou fazer isso. Como posso ter certeza? Sua vida é em São Paulo. Eu posso mudar isso, Rafael respondeu, surpreendendo a si mesmo com a rapidez da decisão. Posso pedir transferência para o escritório daqui. Você largaria a sociedade que tanto lutou para conseguir? Luísa perguntou incrédula. Por meu filho? Sim, ele respondeu sem hesitar. E não só por ele. O celular de Luísa tocou, interrompendo o momento. Era o hospital. Ela atendeu rapidamente, trocou algumas palavras e desligou. Preciso ir. Emergência com um paciente. Rafael assentiu. Posso ver Miguel hoje? Vamos devagar, Rafael. Preciso prepará-lo primeiro. Isso vai ser uma mudança enorme para ele. Quanto tempo você precisa? Me dê alguns dias, ela pediu. Enquanto isso, você pode vê-lo como meu amigo, sem pressão, sem expectativas. Apenas conheça-o. Rafael concordou relutantemente. Posso buscar vocês no hospital hoje à tarde? Talvez tomar um sorvete juntos? Tudo bem, Luísa cedeu. Saio às 5. Quando ela partiu, Rafael permaneceu no banco, olhando para o mar e tentando processar todas as emoções e revelações das últimas 24 horas. Um filho. Ele tinha um filho. A raiva por Luísa ter escondido isso dele ainda estava lá, mas agora se misturava com uma determinação feroz de fazer parte da vida de Miguel, custe o que custasse. Naquela tarde, conforme combinado, Rafael esperava na entrada do hospital. Seu coração disparou quando avistou Luísa chegando de mãos dadas com Miguel. O menino usava uma camiseta do Fortaleza Esporte Clube e sandálias. Oi, Rafael disse, agachando-se para ficar na altura do menino. Tudo bem, Miguel? O garoto olhou para a mãe, que assentiu encorajadora antes de responder. Tudo. Você gosta de sorvete? Rafael perguntou, tentando esconder o nervosismo. O rosto de Miguel se iluminou. Gosto. De chocolate com flocos. É o meu favorito também. Rafael sorriu, surpreendido pela coincidência. Caminharam até uma sorveteria próxima, com Miguel entre os dois, saltitando ocasionalmente. Rafael observava cada movimento do filho, maravilhado. No caminho, o menino apontou para um cachorro e depois para um carro esportivo vermelho, mostrando animação por ambos. Parece que ele gosta de carros, Rafael comentou. Obsessão atual, Luísa explicou. Mês passado eram dinossauros, antes disso, super-heróis. Na sorveteria, sentaram-se em uma mesa perto da janela. Miguel saboreava seu sorvete com entusiasmo, ocasionalmente fazendo perguntas a Rafael. Você trabalha no hospital como a mamãe? Não, eu sou advogado. Ajudo pessoas com problemas legais. O que é legal? Rafael sorriu. São regras que todos precisamos seguir para viver bem juntos. Como não correr perto da piscina? Miguel perguntou seriamente. Isso mais para adultos, Rafael respondeu, encantado com a lógica do filho. Quando terminaram o sorvete, Miguel pediu para ir ao pequeno parquinho ao lado da sorveteria. Luísa concordou, e Rafael a seguiu enquanto o menino corria para o escorregador. Ele é incrível, Rafael disse observando o filho brincando. Sim, ele é, Luísa concordou com um sorriso orgulhoso. Luísa, eu estava pensando, vou ficar em Fortaleza enquanto meu pai estiver internado. Talvez pudéssemos fazer mais programas como esse. Para eu conhecer melhor o Miguel. Ela hesitou, mas acabou concordando. Podemos combinar alguns passeios nos próximos dias, mas lembre-se, por enquanto, você é apenas um amigo da família. Nos dias que se seguiram, enquanto seu pai lentamente se recuperava na UTI, Rafael dividiu seu tempo entre o hospital e momentos com Miguel e Luísa. Eles foram ao aquário, a um parque de diversões infantil e até assistiram juntos a um jogo do Fortaleza. Em um desses dias,
Enquanto Miguel brincava no parquinho e eles observavam de um banco, Rafael perguntou: "Quando vamos contar para ele? Já faz quase 2 semanas que estou aqui." "Estou pensando nisso", Luísa admitiu. "Ele perguntou por que estamos passando tanto tempo com você. É inteligente, percebe as coisas." "E o que você respondeu?" "Que somos amigos antigos nos reencontrando." Rafael suspirou. "Não quero mais mentir para ele, Luísa. Quero ser pai dele de verdade." Antes que Luísa pudesse responder, o telefone de Rafael tocou. Era o hospital. "Senhor Gomes, seu pai acordou e está perguntando por você." No quarto do hospital, Antônio Gomes estava sentado na cama, parecendo frágil, mas consciente. Seus olhos se iluminaram quando viu o filho entrar. "Rafael", ele disse com voz rouca, "pensei que tinha morrido." "Não se livra de mim tão fácil, pai", Rafael respondeu, segurando a mão do idoso. "Quanto tempo fiquei desacordado?" "Quase 2 semanas, você nos deu um susto e tanto." Antônio observou o filho atentamente. "Você parece diferente." Rafael deu um meio sorriso. "Muita coisa aconteceu, pai. Sua firma deve estar uma loucura sem você." "Eles sobrevivem." O idoso franziu a testa. "Você nunca ficou tanto tempo longe do trabalho." Rafael hesitou. Depois decidiu que não havia motivo para adiar. "Pai, eu descobri algo quando cheguei aqui. Eu tenho um filho." Antônio arregalou os olhos. "Um filho? Como assim?" "Lembra da Luísa, minha namorada de antes de eu ir para São Paulo? A estudante de medicina?" "Isso, ela estava grávida quando terminamos, nunca me contou." "Meu filho tem 4 anos agora." O choque no rosto do pai gradualmente deu lugar a uma expressão contemplativa. "E agora?" "Agora estou conhecendo ele e pensando em voltar para Fortaleza." Antônio ficou em silêncio por um momento. Depois disse algo que Rafael jamais esperaria. "Não cometa os mesmos erros que eu, filho." "Como assim?" "Passei minha vida perseguindo sucesso, deixando você e sua mãe em segundo plano. E olha onde estou agora, velho, sozinho, num leito de hospital." Ele apertou a mão de Rafael. "Se você tem a chance de estar presente na vida do seu filho, não desperdice." Rafael sentiu os olhos marejarem. Em toda sua vida, nunca tinha ouvido o pai expressar arrependimento. "Obrigado, pai." Naquela noite, Rafael ligou para seu sócio em São Paulo. "Carlos, preciso te falar algo importante. Quero transferência para o escritório de Fortaleza." Houve um silêncio chocado do outro lado da linha. "Você está brincando, certo? Rafael, você acabou de se tornar sócio. O escritório em Fortaleza é pequeno, não tem o mesmo prestígio." "Sei disso, mas tenho motivos pessoais para essa decisão." "Que motivos poderiam ser mais importantes que sua carreira agora?" Rafael respirou fundo. "Descobri que tem um filho aqui." Outra pausa. "Um filho? Meu Deus, Rafael, por que você nunca mencionou isso?" "Porque eu mesmo não sabia até 2 semanas atrás." Ele explicou a situação rapidamente. "Entendo", Carlos respondeu finalmente. "Vou falar com os outros sócios. Não vai ser fácil, mas considerando as circunstâncias..." "Obrigado, Carlos." Após desligar, Rafael olhou pela janela do hotel para a cidade que havia deixado para trás 5 anos atrás. A decisão estava tomada. Lutaria pelo direito de ser pai de Miguel e talvez pela chance de reconquistar o coração de Luísa. Agora só precisava convencê-la de que dessa vez ele não iria embora. O olhar de Luísa oscilava entre incredulidade e desconfiança, enquanto Rafael explicava sua decisão em uma mesa do restaurante à beira-mar. "Você vai mesmo largar a sociedade em São Paulo para voltar para Fortaleza?" Ela perguntou, mexendo distraidamente no copo de suco. "Não precisa fazer isso só por causa do Miguel." "Não é só por ele", Rafael respondeu, sustentando o olhar dela. "Embora ele seja razão mais que suficiente, nas últimas semanas percebi o quanto estive vivendo no automático em São Paulo. Apartamento para escritório, escritório para apartamento. Sucesso profissional, mas e o resto?" "Isso é algo que você deveria ter pensado há 5 anos, Luísa comentou, sem conseguir evitar certa amargura na voz. "Eu sei, e não espero que você acredite em mim imediatamente ou que confie que não vou mudar de ideia." Ele respirou fundo. "Mas vou provar com atitudes, não com palavras." Luísa observou o homem à sua frente. O Rafael que conhecera era ambicioso e implacável em suas metas profissionais. Este parecia mais maduro, mais reflexivo.
O escritório já aprovou minha transferência, ele continuou. Vou procurar um apartamento nos próximos dias, perto de vocês, se você não se opuser. E depois? Luísa perguntou. Qual é o seu plano? Primeiro quero contar ao Miguel quem realmente sou. Depois quero estabelecer uma rotina, estar presente na vida dele de verdade. Não é tão simples, Rafael. Ele tem 4 anos, uma vida estruturada. Você não pode simplesmente aparecer, dizer que é o pai dele e esperar que tudo se encaixe perfeitamente. Eu sei. Por isso quero fazer isso com calma, com seu apoio. Ele hesitou. Luísa, não estou pedindo para voltarmos. Sei que magoei você profundamente. Só quero a chance de ser pai do meu filho. O silêncio pairou entre eles por alguns instantes. Tudo bem, ela finalmente concordou. Podemos contar para ele no próximo fim de semana. Vou prepará-lo nos próximos dias. O alívio no rosto de Rafael era visível. Obrigado. Mas vamos estabelecer algumas regras. Nada de presentes caros tentando comprar o afeto dele. Nada de promessas que você não possa cumprir. E, acima de tudo, consistência. Se você disser que vai estar presente, esteja. Aceito todas as condições. Rafael assentiu seriamente. Na semana seguinte, Rafael encontrou um amplo apartamento de 3 quartos a apenas 4 quadras do prédio, onde Luísa e Miguel moravam. O prédio tinha piscina e playground, algo que ele sabia que Miguel apreciaria. Um dos quartos foi especialmente decorado para o filho, com uma cama em formato de carro de corrida e paredes azuis. No sábado combinado, Luísa trouxe Miguel para conhecer o novo apartamento de Rafael. O menino estava animado com a ideia de visitar a casa de seu novo amigo. — Uau, você tem uma cama de carrinho! Exclamou Miguel ao ver o quarto preparado para ele. Rafael e Luísa trocaram olhares. Era a hora. — Miguel, vem aqui um pouquinho, Luísa chamou, sentando-se na cama. A mamãe e o Rafael precisam conversar com você sobre uma coisa importante. O menino se aproximou, franzindo ligeiramente a testa ao perceber o tom sério. Lembra que você já me perguntou sobre o seu pai? Luísa começou gentilmente. Miguel assentiu. Você disse que ele morava longe. Isso mesmo. Mas agora ele não mora mais longe. Ela respirou fundo. Miguel, o Rafael é o seu pai. O menino olhou para Rafael com olhos arregalados, depois de volta para a mãe, confuso. Meu pai? Rafael se ajoelhou para ficar na altura dos olhos do filho. Sim, Miguel. Eu sou seu pai. Eu morava em São Paulo, muito longe daqui, e não sabia que você existia. Quando o descobri, decidi voltar para Fortaleza para poder conhecer você e fazer parte da sua vida. Miguel processou a informação por alguns segundos, seu rostinho mostrando uma mistura de confusão e curiosidade. Por que você não sabia que eu existia? Perguntou com a lógica direta de uma criança. Rafael e Luísa trocaram olhares nervosos. Porque a mamãe e eu nos separamos antes de saber que você estava na barriga dela. Rafael respondeu com cuidado. Eu fui trabalhar em outra cidade, e quando a mamãe descobriu sobre você, nós já estávamos separados. E agora? Miguel perguntou. Agora eu vim morar aqui para podermos nos conhecer melhor. Rafael sorriu. Se você quiser. Miguel ficou em silêncio, processando todas aquelas informações novas. Depois, para a surpresa dos adultos, perguntou. Você sabe jogar videogame? Rafael riu, aliviado pela mudança de assunto. Sei sim. Quer jogar comigo? O menino assentiu entusiasmado e correu para a sala onde Rafael havia instalado um videogame. Isso foi mais fácil do que esperava. Rafael comentou baixinho para Luísa. Por enquanto, ela respondeu. Ele ainda está processando. Vai ter mais perguntas, mais reações. Precisamos estar preparados. Nas semanas seguintes, Rafael se dedicou a estabelecer uma rotina com o filho. Ele o buscava na escola às quartas-feiras e passava os sábados com ele. No início, Luísa sempre estava presente, mas gradualmente começou a dar espaço para pai e filho desenvolverem sua própria relação. Nem tudo foi fácil. Houve o dia em que Miguel teve uma crise de choro, perguntando por que seu pai não esteve presente antes. Houve a vez em que Rafael precisou cancelar um passeio devido a uma audiência importante, e o desapontamento no rosto do filho quase o fez abandonar o compromisso profissional. E houve momentos de ciúme quando Miguel mencionava Diego, o ex-namorado de Luísa, que continuava sendo médico no mesmo hospital que ela.
Tio Diego me levou no parque de diversões e nós andamos na montanha-russa grande. Miguel comentou inocentemente durante um jantar na casa de Rafael. Ah, é? Rafael respondeu, tentando manter o tom neutro enquanto servia mais suco ao filho. Ai, você gostou? Foi muito legal. Ele não ficou com medo de nada. Rafael lançou um olhar rápido para Luísa, que parecia desconfortável. Diego e eu terminamos há semanas, Rafael. Ela esclareceu mais tarde, quando Miguel estava distraído com desenhos animados. Ele ainda tem carinho pelo Miguel e, às vezes, sai com ele quando estou de plantão. Entendo, Rafael respondeu, embora uma pontada de ciúme persistisse. À medida que os meses passavam, Rafael se integrava cada vez mais à vida de Miguel. Comparecia às reuniões escolares, ajudava com a lição de casa, assistia aos jogos de futebol da escolinha. O quarto no apartamento de Rafael tornou-se o segundo lar de Miguel, que agora passava um fim de semana por mês com o pai. O relacionamento com Luísa também evoluía, embora mais lentamente. A inicial desconfiança dela gradualmente deu lugar a um respeito relutante pela dedicação que Rafael demonstrava como pai. Ocasionalmente, jantavam juntos depois de reuniões escolares ou comemoravam juntos pequenas conquistas de Miguel, como o dia em que ele aprendeu a nadar sem boias. Numa dessas noites, após comemorarem o aniversário de 5 anos de Miguel com uma pequena festa no apartamento de Rafael, eles se encontraram sozinhos na varanda, enquanto o menino dormia exausto. Ele adorou a festa, Luísa comentou bebericando uma taça de vinho. Especialmente aquele bolo em formato de carro. A confeiteira quase me matou com aquele pedido de última hora. Rafael riu. Mas valeu a pena ver o rosto dele. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Você realmente mudou, não é? Luísa perguntou suavemente. Rafael a olhou surpreso pela observação. Acho que sim. Ou talvez eu só tenha descoberto o que realmente importa. O Rafael que conheci teria ficado louco com sua agenda de hoje. Reunião importante cancelada para buscar o Miguel na escola, porque ele estava com febre. Coincidência ou não, acabamos fechando o contrato mesmo sem a reunião. Ele sorriu. Mas sim, antes eu teria colocado a reunião em primeiro lugar, sem dúvida. Luísa estudou seu rosto por um momento. Tenho que admitir, você me surpreendeu. Achei que sua empolgação com a paternidade ia durar algumas semanas, talvez meses. Que eventualmente São Paulo chamaria você de volta. Eu também tinha esse medo, ele admitiu, de não saber ser pai, de não conseguir equilibrar a carreira com a família. Ele fez uma pausa. Meu pai me deu um conselho surpreendentemente bom quando estava no hospital. Disse para eu não cometer os mesmos erros que ele. Como ele está por falar nisso? Melhor, voltou a morar em casa com uma cuidadora, e acredite ou não, estamos nos dando melhor do que nunca. Ele adora o Miguel. Luísa sorriu. Miguel fala dele como vovô Antônio para todo mundo na escola. Rafael sentiu um calor no peito ao ouvir isso. Sua família, fragmentada por tantos anos, começava a se reconectar. Luísa, ele começou hesitante. Sei que disse que não estava pedindo para voltarmos. E não estou querendo pressionar, mas você acha que algum dia poderíamos... O celular de Luísa tocou, interrompendo a pergunta. Ela olhou para a tela e franziu a testa. É o hospital. Desculpa, preciso atender. Rafael assentiu, observando-a se afastar para falar ao telefone. Talvez fosse melhor assim. Ainda era cedo para aquela conversa. Luísa voltou poucos minutos depois, parecendo preocupada. Problema no hospital? Internaram uma menina com sintomas respiratórios graves. Preciso ir. Ela pegou sua bolsa. Você se importa se o Miguel ficar aqui esta noite? Não sei que horas vou sair de lá. Claro que não, ele já está dormindo mesmo. Amanhã o levo para a escola. Obrigada, Rafael. Ele a acompanhou até a porta. Boa sorte com a paciente. Luísa hesitou por um momento. Depois se aproximou e deu um rápido beijo no rosto dele. Obrigada por hoje. Foi um aniversário perfeito para ele. Depois que ela saiu, Rafael voltou à varanda, sentindo o calor do beijo em sua bochecha. Eram pequenos momentos como esse que alimentavam sua esperança. Esperança de que, algum dia, poderiam ser uma família de verdade. No quarto, Miguel dormia tranquilamente, abraçado ao dinossauro de pelúcia que carregava para todo lugar. Rafael observou o filho por alguns instantes,
maravilhado como sempre pela semelhança entre eles, não apenas física, mas nos pequenos gestos e expressões. 6 meses atrás, ele não sabia que tinha um filho. Agora não conseguia imaginar a vida sem Miguel. E cada vez mais, não conseguia imaginar um futuro sem Luísa também. Com esse pensamento, Rafael fechou suavemente a porta do quarto e foi se preparar para dormir, grato pela segunda chance que a vida lhe dera e determinado a não desperdiçá-la. Pai, olha o que eu desenhei na escola. Miguel correu para Rafael assim que ele entrou no apartamento de Luísa, carregando uma folha de papel colorida. Rafael ainda sentia uma onda de emoção toda vez que o filho o chamava de pai, mesmo depois de quase 8 meses desde que haviam contado a verdade a Miguel. Ele se agachou para ficar na altura do menino e examinou o desenho seriamente. «Uau, isso é incrível!» exclamou genuinamente impressionado com a figura que claramente representava 3 pessoas de mãos dadas. «Somos nós?» «Sim, eu, você e a mamãe no parque», Miguel explicou entusiasmado. «A professora pediu para a gente desenhar nossa família». Rafael e Luísa trocaram um olhar rápido. Embora seu relacionamento tivesse evoluído para uma amizade cordial e uma parceria eficiente na criação do filho, eles não eram um casal, apesar do desejo cada vez menos disfarçado de Rafael. «Ficou lindo, filho», Luísa sorriu ajeitando os cabelos do menino. Agora vai guardar sua mochila, logo vamos jantar». Enquanto Miguel corria para o quarto, Rafael mostrou uma sacola que trazia. Trouxe sobremesa, aquele bolo de chocolate que ele adora. «Não precisava», Luísa disse, embora sorrisse agradecida. «Você já está fazendo muito levando ele para a natação amanhã cedo. Sabe que não me importo. É o melhor dia da semana». A dinâmica entre eles havia encontrado um ritmo confortável. Rafael cumprira sua promessa de ser presente e consistente, nunca falhando nos compromissos com o filho. Luísa, por sua vez, reconhecia os esforços dele e facilitava o máximo possível o relacionamento entre pai e filho. Eles estavam terminando de jantar quando o celular de Luísa tocou. Era Clara, sua amiga e colega do hospital. «Clara, tudo bem?» A expressão de Luísa mudou enquanto escutava. «Quanto tempo?» «Sim, estou indo agora». Ela desligou, parecendo preocupada. «O que houve?» Rafael perguntou. «Miguel, a barriga está doendo ainda?» Luísa perguntou, tocando a testa do filho para verificar se havia febre. O menino assentiu. Mais cedo, ele havia reclamado de dor, mas, como estava empolgado com a visita do pai, todos acharam que seria apenas algo passageiro. «Onde está doendo exatamente?» Luísa perguntou, entrando em modo médico. Miguel apontou para o lado direito da barriga. Luísa apertou gentilmente o local, e o menino se contorceu. «Acho que é apendicite», ela disse para Rafael. «Preciso levá-lo ao hospital agora». «Vou com vocês», Rafael disse imediatamente, já pegando as chaves do carro. No hospital, Miguel foi rapidamente examinado e a suspeita de Luísa se confirmou. Apendicite aguda, necessitando cirurgia imediata. «Vou operar com o Dr. Mendes», Clara informou após os exames. «É um procedimento de rotina, mas ele vai precisar ficar internado por alguns dias». Enquanto preparavam Miguel para a cirurgia, o menino apertou a mão dos pais, assustado. «Vai doer, mamãe?» «Não, meu amor. Você vai dormir, e quando acordar já terá acabado», Luísa explicou, mantendo a voz calma apesar da ansiedade. «Promete que vocês vão estar aqui quando eu acordar?» Miguel perguntou, olhando de um para o outro. «Prometo, campeão», Rafael respondeu, segurando a outra mãozinha do filho. «Mamãe e papai vão estar bem aqui esperando». Quando levaram Miguel para a sala de cirurgia, Luísa finalmente deixou as lágrimas caírem. Rafael, instintivamente, a puxou para um abraço. «Ele vai ficar bem», murmurou contra o cabelo dela. «É uma cirurgia simples, você mesma disse». «Eu sei», ela respondeu, a voz abafada contra o peito dele. «Mas é diferente quando é seu filho na mesa de cirurgia». Eles foram para a sala de espera, onde passariam as próximas horas. Inicialmente tensos demais para conversar, apenas ficaram sentados lado a lado, ocasionalmente checando o relógio. «Quer um café?» Rafael perguntou após uma hora. «Sim, por favor». Ele voltou com 2 copos fumegantes e encontrou Luísa olhando para uma foto de Miguel bebê no celular. Ele era tão pequeno,
ela comentou, mostrando a foto para Rafael. Essa foi com 3 meses. Rafael observou a imagem com uma mistura de admiração e tristeza por todos os momentos que havia perdido. Desculpe por não ter mostrado essas fotos antes, Luísa disse, percebendo sua expressão. Tenho centenas delas. Posso passar para você. Eu adoraria. Ele sorriu sentando-se ao lado dela novamente. As horas seguintes foram preenchidas com Luísa mostrando fotos de Miguel bebê, suas primeiras tentativas de engatinhar, seus primeiros passos, aniversários passados. Para Rafael, era como recuperar um pouco do tempo perdido, mesmo que apenas em imagens. À medida que a madrugada avançava, a conversa fluía mais facilmente, movendo-se das memórias de Miguel para reflexões mais pessoais. Você se arrepende? Luísa perguntou subitamente quando o relógio marcava 3h20 da manhã. De quê? De ter voltado para Fortaleza, de ter deixado a sociedade em São Paulo. Rafael não hesitou, nem por um segundo. Ele ajeitou-se na cadeira desconfortável, virando-se para encará-la. Sabe o que descobri? Aquele escritório imenso, os clientes importantes, o apartamento de luxo. Nada disso significava nada no final do dia. Eu voltava para casa e não tinha para quem contar como foi meu dia. Ele fez uma pausa. Agora tenho o Miguel me recebendo com aquele sorriso enorme, me contando as aventuras dele na escola, me pedindo para jogar videogame. Luísa sorriu suavemente. Ele te adora, sabia? Outro dia, na reunião de pais, ele fez questão de me mostrar onde você tinha se sentado na reunião anterior e disse todo orgulhoso para a professora: meu pai sabe. Tudo de dinossauros. Rafael riu. Eu só decorei os nomes dos principais depois que ele começou com essa obsessão. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. E você, Luísa? Algum arrependimento? Rafael perguntou, sentindo o coração acelerar. Ela suspirou profundamente. Por muito tempo me arrependi de não ter te contado sobre a gravidez. Me perguntava como teria sido se tivesse ligado para você naquele dia. E agora? Agora, ela hesitou. Acho que tudo aconteceu como deveria. Talvez não estivéssemos prontos naquela época. Você estava focado na carreira, eu na residência. Talvez precisássemos desses 5 anos separados para crescer. Rafael refletiu sobre as palavras dela. Você tem razão. Eu não teria sido um bom pai naquela época, nem um bom companheiro. E eu estava muito magoada, muito ressentida. Teria sido difícil construir algo saudável assim. Outro silêncio mais carregado dessa vez. Luísa, Rafael finalmente disse, a voz pouco mais que um sussurro. Nunca deixei de te amar. Mesmo em São Paulo, mesmo quando tentei seguir em frente, nunca consegui. Ela o encarou, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu também tentei, Rafael. Com o Diego, com outros antes dele. Mas sempre havia uma parte de mim que se recusava a deixar você ir completamente. E não era só pelo Miguel. Ele alcançou a mão dela, entrelaçando seus dedos. Sei que ainda estamos reconstruindo a confiança. Sei que temos muito pela frente. Mas quero que saiba que estou aqui não só pelo Miguel, mas por você também. Se você me der uma segunda chance... Senhor e senhora Gomes... A voz da enfermeira interrompeu o momento. Nenhum dos dois corrigiu o engano. Sim? Responderam em uníssono, levantando-se de mãos dadas. A cirurgia terminou. Correu tudo bem, doutor. Mendes virá falar com vocês em breve, mas posso adiantar que Miguel está na recuperação e logo será transferido para o quarto. O alívio que sentiam era tão grande que, sem pensar, Rafael puxou Luísa para um abraço apertado. Ela correspondeu, escondendo o rosto no pescoço dele, deixando algumas lágrimas escaparem. Ele está bem, murmurou Rafael acariciando os cabelos dela. Nosso menino está bem. Quando o Dr. Mendes chegou para dar mais detalhes, encontrou-os ainda abraçados. A cirurgia foi um sucesso, ele informou. Conseguimos remover o apêndice antes que inflamasse completamente. Miguel vai precisar ficar internado por 2 ou 3 dias, mas a recuperação deve ser rápida e sem complicações. Quando podemos vê-lo? Luísa perguntou. Em cerca de meia hora ele estará no quarto. Está acordando da anestesia agora. Após o médico sair, Rafael sugeriu que fossem à cafeteria comer algo enquanto esperavam. No caminho continuaram de mãos dadas.
como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sobre o que estávamos conversando, Rafael retomou, enquanto esperavam os sanduíches que haviam pedido. Eu entendo se você precisar de tempo, Luísa. Não quero apressar nada. Ela o olhou com uma expressão diferente, mais aberta, mais vulnerável do que ele vira em meses. Acho que já esperamos tempo demais, ela respondeu. Nesses meses vi como você mudou, como tem sido um pai maravilhoso para o Miguel. Vi sua consistência, seu compromisso. Significa que estou disposta a tentar de novo, Rafael. Não do zero, porque temos toda uma história, temos o Miguel, mas um novo começo. O coração dele parecia que ia explodir de felicidade. Inclinou-se sobre a mesa e, hesitante, tocou o rosto dela. Quando Luísa não recuou, aproximou-se mais e a beijou suavemente. Foi como voltar para casa após uma longa jornada, familiar e novo ao mesmo tempo. Quando se separaram, ambos sorriam como adolescentes. Acho que devemos ir ver nosso filho, Luísa disse, o rosto corado. No quarto do hospital, Miguel estava desperto, embora sonolento. Seu rostinho se iluminou quando viu os pais entrando de mãos dadas. Vocês ficaram mesmo, ele murmurou. Claro que sim, campeão, Rafael respondeu, sentando-se de um lado da cama, enquanto Luísa ocupava o outro. Prometemos, não foi? Miguel sorriu fracamente, depois franziu a testa, notando algo diferente. Por que vocês estão segurando as mãos? Tio Diego e mamãe faziam isso. Luísa e Rafael trocaram olhares. Miguel, Luísa começou cuidadosamente. Você gostaria se o papai e eu ficássemos juntos? Como uma família? O menino arregalou os olhos, parecendo subitamente mais desperto. Você vai morar com a gente, pai? Ainda não sabemos como vai ser. Rafael respondeu honestamente. Mas sim, mamãe e eu queremos ficar juntos novamente. Como no meu desenho? Miguel perguntou esperançoso. Exatamente como no seu desenho, Luísa confirmou acariciando os cabelos do filho. O sorriso que Miguel deu antes de adormecer novamente valia mais que qualquer palavra. Nas primeiras horas da manhã, enquanto Miguel dormia e o sol começava a nascer, Rafael saiu brevemente do hospital. Retornou uma hora depois, encontrando Luísa ainda ao lado da cama do filho. Comprei algo, ele disse baixinho, tirando uma pequena caixa do bolso. Luísa olhou surpresa quando ele abriu a caixa, revelando um delicado anel com uma única pedra azul. Não é um pedido de casamento. Ainda, ele explicou repetindo sem saber as mesmas palavras que Diego usara meses antes. É uma promessa, de que desta vez eu escolho vocês. Sempre. Rafael se ajoelhou ao lado da cadeira onde Luísa estava sentada. Sei que temos muito a reconstruir, muito a aprender um sobre o outro novamente. Mas quero fazer essa jornada com você, se você me aceitar. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Luísa, enquanto ela estendia a mão, permitindo que ele colocasse o anel em seu dedo. Sim, ela sussurrou. Eu aceito. Quando Miguel acordou horas depois, encontrou seus pais sentados lado a lado, as mãos entrelaçadas, sorrisos cansados, mas felizes nos rostos. Não entendeu completamente o significado do anel no dedo da mãe, mas sentiu que algo importante havia mudado. Estou com fome, ele anunciou, fazendo os pais rirem. Isso é um ótimo sinal, Luísa disse, enxugando as últimas lágrimas. Vou ver se já podemos trazer algo para você comer. Enquanto ela saía para falar com a enfermeira, Rafael se aproximou da cama do filho. Sabe, Miguel, às vezes as pessoas cometem erros, ele disse suavemente. Eu cometi um grande erro quando saí de Fortaleza anos atrás. Mas agora tenho a chance de consertar esse erro, e prometo que vou fazer tudo certo desta vez. Miguel o olhou com aqueles olhos azuis tão parecidos com os seus. Você não vai mais embora, né, pai? Nunca mais, Rafael prometeu, beijando a testa do filho. Estou aqui para ficar, com você e com a mamãe. Quando Luísa voltou, encontrou pai e filho conversando animadamente sobre os jogos de videogame que jogariam quando Miguel saísse do hospital. Parou na porta, observando a cena, o anel pesando confortavelmente em seu dedo. 5 anos atrás, seu mundo havia desmoronado quando Rafael escolheu a carreira em vez dela. Agora, em um quarto de hospital, uma nova vida começava para os três. Uma vida que nenhum deles poderia ter imaginado, mas que parecia exatamente como deveria ser. 1 ano e meio depois,
A areia da praia de Iracema se tingia de dourado com os últimos raios do sol de fim de tarde. Famílias começavam a recolher guarda-sóis e cadeiras, enquanto alguns pescadores preparavam suas jangadas para a pesca noturna. No entanto, 3 figuras permaneciam sentadas próximas à água: um homem, uma mulher e um menino de quase 7 anos. "Olha, pai, terminei!" Miguel exclamou orgulhoso, apontando para o castelo de areia que havia construído com a ajuda de Rafael. "Ficou incrível, campeão!" Rafael sorriu, admirando a construção elaborada com torres, fosso e até uma bandeirinha improvisada com um graveto e uma folha. "É o castelo do cavaleiro Miguel, o Destemido", o menino explicou com seriedade. "Ele protege o reino de todos os monstros marinhos." "E quem vive nesse castelo além do cavaleiro?" Luísa perguntou, aproximando-se depois de um rápido mergulho no mar. "Você e o papai, é claro", Miguel respondeu como se fosse óbvio. "E também o vovô Antônio e a vovó Teresa." Rafael e Luísa trocaram sorrisos. Nos últimos 18 meses, suas vidas haviam se transformado completamente. Após a recuperação de Miguel da apendicite, eles decidiram avançar com cautela em seu relacionamento redescoberto. Rafael manteve seu apartamento por alguns meses, enquanto eles namoravam oficialmente, jantares, cinema e até mesmo finais de semana românticos quando Miguel ficava com os avós. 6 meses depois, Rafael se mudou para o apartamento de Luísa e Miguel. A adaptação teve seus desafios: estilos de vida diferentes, rotinas a ajustar, espaço a compartilhar, mas a determinação de fazer funcionar era maior que qualquer obstáculo. "Hora de ir, filho. Está escurecendo", Luísa chamou, começando a recolher os brinquedos de praia. "Mas, mamãe, ainda nem tirei foto do castelo para mostrar pro vovô." "Eu tiro", Rafael ofereceu pegando o celular. "Fique ao lado da sua obra-prima, cavaleiro Miguel." O menino posou orgulhosamente, fazendo sua melhor expressão de guerreiro medieval. Depois de várias fotos, começaram a caminhar de volta para o carro estacionado próximo ao calçadão. "Pai, podemos tomar sorvete antes de ir para casa?" Miguel perguntou esperançoso, segurando a mão de Rafael. "Acho que merecemos depois de um castelo tão impressionante", Rafael respondeu, olhando para Luísa em busca de aprovação. "Só se for rápido. Dona Teresa está preparando aquele macarrão que você adora para o jantar." Luísa cedeu, sorrindo ao ver a comemoração animada do filho. Enquanto saboreavam sorvetes na pequena sorveteria à beira-mar, Rafael observava Luísa e Miguel conversando animadamente sobre o passeio escolar da próxima semana. A felicidade que sentia era quase palpável, uma sensação que jamais experimentara em seus anos ambiciosos em São Paulo. O escritório de advocacia em Fortaleza não era tão prestigioso quanto a sociedade que deixara para trás, mas, surpreendentemente, sua carreira prosperava. Seus contatos internacionais trouxeram novos clientes, e ele conseguira estabelecer um equilíbrio saudável entre trabalho e família, algo que seu pai nunca alcançara. Antônio Gomes, recuperado do ataque cardíaco, tornara-se uma presença constante na vida deles. O relacionamento entre pai e filho, antes distante, florescera quando Antônio conheceu o neto. O idoso até mesmo começara a ensinar xadrez a Miguel para deleite do menino. "No que está pensando?" Luísa perguntou, notando o olhar contemplativo de Rafael. "Em como a vida dá voltas", ele respondeu pegando a mão dela sobre a mesa. "Há 2 anos eu estava perdido em São Paulo, sem saber que tinha um filho maravilhoso. Agora estou aqui com vocês 2. Luísa apertou suavemente a mão dele. O anel de compromisso que Rafael lhe dera no hospital fora substituído há 3 meses por uma aliança de noivado. O casamento estava marcado para daqui a 2 meses. Uma cerimônia simples na praia, apenas com familiares e amigos próximos. "Terminei", anunciou Miguel, mostrando o pote de sorvete vazio. "Podemos ir ver o vovô agora? Quero mostrar as fotos do castelo." "Claro, campeão", Rafael respondeu levantando-se. "Sua mãe e eu só precisamos fazer uma coisinha antes." Luísa olhou para ele intrigada quando Rafael a conduziu até a areia da praia, a poucos metros da sorveteria, com Miguel seguindo-os curiosamente. "O que foi?" ela perguntou. Rafael sorriu misteriosamente e se ajoelhou na areia. "Eu sei que já fiz o pedido oficial há 3 meses, com jantar romântico e tudo mais.
Ele começou, ainda segurando a mão dela. Mas hoje, vendo você e Miguel na praia, percebi que queria fazer isso de novo, no lugar que sempre foi especial para nós, e com a pessoa mais importante das nossas vidas presente. Ele tirou uma pequena caixa do bolso, diferente da que usara para o anel de noivado. Luísa Santos, você e Miguel me deram uma segunda chance que eu não merecia. Me ensinaram o que realmente importa na vida. Ele abriu a caixa, revelando um delicado anel com uma pedra azul turquesa, da cor do mar de Fortaleza. Este é o anel que eu deveria ter te dado há 7 anos, antes de cometer o maior erro da minha vida. Você me daria a honra de se casar comigo? Lágrimas brilhavam nos olhos de Luísa, enquanto Miguel assistia à cena com os olhos arregalados. Você já me pediu em casamento, bobo. Ela riu entre lágrimas. Estou pedindo de novo. E pretendo continuar pedindo pelos próximos 50 anos. Rafael respondeu sorrindo. Sim, ela respondeu, permitindo que ele deslizasse o novo anel em seu dedo, ao lado da aliança de noivado. 1000 vezes sim. É a minha vez, Miguel exclamou de repente para a surpresa dos adultos. O menino ajoelhou-se dramaticamente ao lado do pai. Mamãe, você quer se casar com a gente? Luísa caiu na risada, assim como Rafael. Ela se abaixou e abraçou o filho com força. Sim, Miguel, quero me casar com vocês dois. Rafael se juntou ao abraço, envolvendo sua pequena família, enquanto o sol finalmente desaparecia no horizonte, tingindo o céu de rosa e laranja. Um casal de idosos que passava pelo calçadão sorriu ao ver a cena. Olha que família bonita, comentou a senhora. É o amor, minha velha, respondeu o senhor, apertando a mão da esposa. O amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. Na volta para casa, com Miguel quase adormecido no banco traseiro do carro, Rafael dirigia com uma mão no volante e a outra segurando a de Luísa. Estava pensando, ele comentou baixinho para não acordar o filho. Talvez esteja na hora de procurarmos uma casa maior. Por que o apartamento não está bom? Luísa perguntou. Está ótimo, mas... Ele hesitou, lançando um olhar significativo para ela. Talvez precisemos de mais espaço em breve, para aumentar a família. O rosto de Luísa se iluminou com compreensão. Você quer mais filhos? Só se você quiser também, ele respondeu. Mas sim, adoraria dar um irmãozinho ou irmãzinha para o Miguel. Ou talvez um de cada, Luísa sugeriu com um sorriso maroto. Rafael quase freou o carro de surpresa. Você está... Não, não ainda. Ela riu da reação dele. Mas depois do casamento, quem sabe? Rafael levou a mão dela aos lábios e beijou delicadamente. Te amo, sabia? Eu sei. Ela respondeu suavemente. Também te amo. No banco traseiro, Miguel abriu os olhos sonolentamente, observando seus pais de mãos dadas no banco da frente. Um sorriso satisfeito surgiu em seu rostinho antes de voltar a adormecer. Exatamente 1 ano e 8 meses após o reencontro no hospital, a família que quase nunca existiu estava completa e feliz. O homem que uma vez escolheu a carreira em vez do amor, agora sabia que não havia sucesso profissional que se comparasse à alegria de ter Luísa e Miguel em sua vida. E enquanto dirigia pelas ruas de Fortaleza, rumo à casa, Rafael Gomes soube, com absoluta certeza, que finalmente havia feito a escolha certa. Ela o perdoou. E juntos eles escolheram um ao outro.